Bom, vamos lá, né? 10h40, bom dia aí, Guilherme, né? Estamos aí, eu e Guilherme no momento, o pessoal deve chegar depois. Espero que a semana sua, de vocês, vão ver depois, tenha sido ótimo, né? Nossa sexta-feira, vamos fechar a semana. Eu havia planejado com vocês, depois os meninos vão chegar, eu vou ter que falar tudo de novo. Eu havia planejado isso seria a apresentação daquele trabalho, né? Fiquei até de, de dividir aqui para vocês. Mas eu pensei no seguinte: eu vi que tinha alguns outros trabalhos para vocês chegando, né? Por aí. Esperar a Duda chegar. Oi, Duda, bom dia, tudo bem? Bom dia. Show. Como eu ia dizendo, né? Eu tinha marcado aquela apresentação para hoje, aquela divisão lá do capítulo 5, mas eu vi que, como alguns professores, o Tiago estava já combinando com vocês, questão de grupos, eu preferi tirar um pouco o pé, né, para não pesar vocês na questão de apresentação. Então, o que eu vou fazer daquele capítulo 5, né, que a gente ia dividir um grupo aí para vocês até dividiram dois grupos aí, ao invés de vocês apresentarem para mim aquelas atividades, né, uma de cada, etc., como será feito, eu vou passar para vocês, vou mandar direitinho no grupo de pais de vocês, uma atividade avaliativa daquele assunto. A atividade avaliativa, se vocês quiserem anotar, deixar anotadinho aí, é o capítulo 5, né, o livro 2, da página 39. São 4 atividades, só a página 39 mesmo, porque a página 39 ela vai falar de um quadrado que está inscrito na circunferência, depois vai falar do triângulo equilátero que vai estar escrito na circunferência, e depois, por último, vai falar de um hexágono que está inscrito na circunferência. Aí ele pediu para calcular o lado, pediu para calcular a apótema, né? E a número 4, ele vai pedir para você calcular a área desses elementos, né? Desse quadrado, desse triângulo e desse hexágono. Tá? Só mostrar aqui para vocês. Só tapar aqui a resposta. Página 39, né? O número 1, 2 e 3. Aqui eu tenho um quadrado inscrito na circunferência. Aqui eu tenho um triângulo equilátero inscrito na circunferência. E aqui eu tenho um hexágono inscrito na circunferência. Ele pede aqui para a gente calcular a medida dos lados e a medida da apótema do quadrado. A mesma coisa para o triângulo equilátero e a mesma coisa para o hexágono. Onde que a gente encontra essas fórmulas? Era exatamente isso que vocês iriam passar para a gente. Olha aqui as fórmulas. Ó. Triângulo equilátero dentro de uma circunferência. Eu tenho aqui a fórmula da apótema, na realidade, e a fórmula do lado. Quando a gente vira a página 36, seria um outro grupo, eu tenho aqui o quadrado e a mesma coisa, a fórmula da apótema e a fórmula do lado, do quadrado. E quando eu tenho do hexágono regular, lá na outra página, eu tenho a fórmula da apótema e a fórmula do lado. Simples assim. Vocês vão usar essas duas fórmulas para cada uma dessas. A do quadrado, né? Triângulo e hexágono regular. Tudo bem, pessoal? Até aqui vocês entenderam? Então, como eu vou avaliar? É só para adiantar e para tirar um pouco do peso de vocês aí. Eu sei que em história vocês vão ter também um trabalhinho aí para apresentar, né? Uma coisa de dupla que eu li lá. Então, para eu avaliar, página 39 do livro 2, número 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3, calcula o lado e a apótema. Número 4, calcula a área desse quadrado, desse triângulo e desse hexágono. Combinados? Sim ou não? Sim ou não? Combinado. Sim. Eu vou passar para vocês no grupo de vocês e no grupo de pais, confirmando, tá bom? Hoje, depois da minha aula. Continuando aqui, então, para hoje, o que a gente tem? Hoje eu vou corrigir com vocês aquelas atividadezinhas que eu passei de quarta-feira, né? A gente falou de relações métricas em circunferência, a relação entre cordas, a relação entre segmentos secantes, a relação entre secante e tangente. E aí eu passei para vocês esses exercícios. Vocês fizeram os exercícios da página 56? Eu passei só o número 1 e 2. Vocês chegaram a fazer? Eu Quem fiz. fez? Show, Isa. Guilherme, Duda, fizeram? Eu também fiz a atividade.
Tá. Deixa eu só um minutinho, pessoal. Tem uma pessoa aqui atrás de mim aqui. Só um minuto. Rapidinho. Desculpa, um rapaz aqui do plano de saúde quis pegar 7 assinaturas minhas aqui agora, e aí não tem como, né? Eu perder esse tempo assinando, ele vai voltar depois. Não me falou nada, não tinha planejado, então vamos lá. Prioridade é vocês aqui. Então, vamos conferir essas atividades, viu? Aí é moral, né? Vamos conferir essas atividades aqui, número 1 e número 2, porque aí a gente mata, né, esse capítulo, termina ele e parte para a nossa próxima meta aí, tá bom? Fala o número 1 aqui, determina as medidas do x, y e z nas figuras a seguir. Aqui eu tenho uma relação entre cordas, isso foi a última coisa que a gente falou, né, na aula passada. Aqui eu tenho relação entre cordas, duas cordas. Aqui eu tenho uma relação entre secante e tangente. Aqui eu tenho uma relação entre secantes. E aqui eu tenho relação entre cordas também. Vamos conferindo aqui. Deixa eu ver se eu tenho um lápis. Eu não queria rabiscar o meu livro, mas eu tenho uma folha aqui bonitinha. Vamos lá. Relação entre cordas. Conferindo aí, meninas que fizeram, né? Acharam aí y igual a 7,87? Sim ou não? Bateu? Sim. Sim, sim. Fiz também. Duda, show. Letra B, acharam Z igual a 4? Yes. Sim. Letra C, acharam X igual a 7,35? Sim. Sim, sim. Letra D, acharam Y igual a 2? Sim. Beleza, estou orgulhoso de vocês. Não sei nem se eu corrijo aqui, porque se eu corrigir é para os outros que não estão aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ganhar tempo, tá? Se vocês acertarem é porque vocês fizeram direitinho e parabéns. Tiveram dúvida em alguma dessas aqui, no momento de fazer? Porque é só aplicação de fórmula, né? E eu instruí vocês muito bem em aplicação de fórmula. É muito tranquilo. O que vocês acharam? Alguma dessas aqui você quer que eu resolva, dessas 4? Eu acho que não. Bom, não sei os outros. Guilherme, Eduardo, eu estou contando com quem está na aula só. Não, professor, também Não. De boa, então. A número 2, vocês fizeram aí, acharam então x igual a 7, o valor aí de x, ao C. Guilherme, achou? Sim. Show de bola, né? Essa era um pouquinho mais complicada. Show de bola, parabéns. Essa era um pouquinho mais complicada, porque tinha aquela ideia, né, do raio, dividir por 2. Então, ó, perfeito, né? O nosso capítulo, esse capítulo 5, ele termina aqui, porque já vem na parte de revisão aqui depois, mas como eu não vou cobrar isso em prova, o que eu vou deixar para vocês? Eu vou deixar essa parte do que já conquistei como desafio para vocês se aprofundarem quando precisar, quando quiser, num plus, um I, tá? E se vocês quiserem fazer, não tiver dúvida em alguma dessas aí, por exemplo, a número 3, que é um pouquinho mais difícil, é um desafio, né? Quando tem esse cubo mágico aqui, é porque é um desafio. Se vocês quiserem me ajuda, contem comigo, tá? Tem bastante exercícios aqui. E aí a gente chegou aqui no capítulo 6. O que eu quero combinar com vocês? O capítulo 6, digamos assim, que essa parte de expressões algébricas e equação de segundo grau divide em duas grandes áreas, né? É aqui que a gente vai aprender Bhaskara, delta,
mais ou menos, né? X, duas raízes, etc. É nessa parte. Só que é uma parte que envolve 2 capítulos. Se eu não me engano, é esse capítulo 6 e um capítulo do livro 4. O que eu vou fazer para a gente adiantar? O nosso livro 3 já está conosco, né? Você já deve ter pegado. E essa parte é uma parte mais introdutória. Quando a gente de produtos notáveis, exemplo, né? Só para exemplificar bem simples para vocês. Se eu tenho um x mais 1 ao quadrado, é a mesma coisa que x mais 1 vezes x mais 1. Né? E aí que eu multiplico no chuveirinho, isso é produto notável, né? Vai dar um x ao quadrado mais 2x mais 1. Então, e se fosse um x menos 1 ao quadrado, que daria? E se fosse diferente que se fosse x mais 1 vezes x menos 1, o que daria como resultado? Então, essa parte de produtos notáveis, a gente vai trabalhar essa parte aqui, que é bem rápido, bem simples. Produtos notáveis, vocês vêm aprendendo isso desde lá do 7º ano, se eu não me engano, né? 7º e 8º. E aqui ele só envolve essa parte de expressão algébrica, calculando a mesma coisa, sempre dando um chuveirinho aqui, tá? Aí ele faz aqui de uma forma melhor. Ele ensina, ele faz uma regra, né? Se for o quadrado da soma, sempre vai dar um tipo de coisa. Se for o quadrado da diferença, sempre vai dar outro tipo de coisa. E se for o produto da soma pela diferença, vai dar outra coisa totalmente diferente. Então, ele ensina mais ou menos esse macete usando as expressões algébricas. Adianta um pouco a nossa vida, mas eu, particularmente, prefiro fazer. Eu sou do fazer ainda, eu perco tempo nisso aqui. Perco tempo entre aspas, né? Quando a gente treina, a gente faz um pouquinho mais rápido. Aí ele fala, o quadrado da soma, que eu falei, o quadrado da diferença, mas a gente vai se aprofundar nisso aqui, e o produto da soma pela diferença. A gente vai se aprofundar nisso aqui em outro capítulo, tá? Como vocês estão com os livros, aí eu vou falar, lembra lá, ó, introdução é o capítulo 6, para a gente entrar nesse capítulo 10 aqui, não sei se a gente entra. E depois ele fala, lembra um pouquinho sobre fatoração. Isso aqui é um revisional, tá, pessoal? A gente faz isso aqui sempre, né? 25 e 20, pode ser dividido por qual número? Ah, por 5, dá 5 sobre 4. E eu consigo fatorar a letra também? Consigo se der, né? Por exemplo, eu tenho aqui 2A sobre 2B. O que eu posso fatorar? Eu posso fatorar a letra? Não, porque a letra é diferente. Mas eu posso fatorar os números, né? Aqui a gente fala que corta 2 por 2, mas na realidade a gente divide por 2 em si, é o outro resultado. Aí, se eu tivesse aqui A ao quadrado sobre AB, dá para fatorar? Dá também. Eu fatoro, divido por A aqui em cima e divido por A aqui embaixo. Aí daria A sobre B, né? Porque cortou um Azinho, que aqui tem A vezes A, cortou com esse, e esse foi cortado com esse também. Então, mais esse tipo de fatoração. E depois ele fala de fatoração sobre expressões também, a gente vai falar rapidamente, porque não é o foco desse capítulo, é só relembrar essas habilidades vocês virem em outros capítulos de outros anos. E aí depois ele fala muita coisa sobre fatoramento, não sei nem porquê. Aí depois ele vem para a parte que a gente quer, que é mais interessante para a gente, que são as resoluções das equações de segundo grau, né? É nessa parte aqui, por isso que eu falei que a gente vai iniciar o capítulo 3 e depois vai voltar nesse aqui, vai iniciar, perdão, o livro 3, depois vai voltar nesse aqui, porque essa parte, resolução de equações de segundo grau, é uma das partes-chave do 9º ano. Assim como um triângulo retângulo é uma parte-chave do 9º ano, também os teoremas de Tales é uma parte-chave do 9º ano, a resolução da equação de segundo grau também é. E lá no próximo livro 3 ele fala de funções e no livro 4 ele traz o estudo das equações de segundo grau e aí a gente vai deixar para ser do beabá e do aprofundamento, né, do aprofundamento também lá naquele livro 4, tá bom? Aí, por que eu estou fazendo isso, pessoal? Não é só para ganhar tempo, né? Quando a gente está nesse ritmo dessa pandemia, né? Mudou algumas coisas. E eu acho, olhando aqui mesmo como professor da matéria,
que se eu, nesse caso de equações de segundo grau, se eu faço uma introdução para vocês, vocês veem um livro inteiro sem isso aqui, e vai no livro 4 para aprofundar, nesse caso é pior. Então, eu prefiro fazer essa parte introdutória junto com a parte de se aprofundar ali para frente, tá? A gente ganha um tempo aqui agora, a gente ganha um capítulo agora, né? O capítulo 6 que a gente vai ter que ver. Então, a gente só vai substituir, vai pegar esse capítulo 6 aqui e vai colocar ele lá para frente, tudo bem? A gente não vai deixar de ver ele. Vocês entenderam mais ou menos a dinâmica, né? Sim ou não? Sim. Sim. Beleza, então tá combinado. O que eu vou precisar agora de vocês, né? Eu vou passar para vocês o seguinte, eu já falei das atividades, né, que eu tinha passado o trabalho para vocês, eu passei só as atividades mais agora para a gente fechar, e eu preciso saber o seguinte, nesse capítulo de cordas, de secante, de tangente, vocês, depois das explicações, é lógico, né? Vocês sentiram algum tipo de dificuldade no entendimento desses termos? Léo, ainda tem, eu não sei reconhecer, se eu ver num círculo algumas linhas aí, eu não sei reconhecer o que é uma corda, eu não sei reconhecer o que é uma secante, eu não sei reconhecer o que é uma tangente. Eu gostaria de saber se vocês têm algum tipo dessas dúvidas, né? Por exemplo, se eu perguntar quantas tangentes são possíveis fazer num círculo, vocês já pensaram nesse tipo de coisa? Vocês poderiam me falar quantas tangentes é possível fazer numa circunferência? Vou para o mais simples, tá? Quantos diâmetros, isso eu falei na aula, quantos diâmetros é possível fazer numa circunferência? Quantas linhazinhas, né, de diâmetro, deixa eu virar aqui a câmera, eu tenho aqui uma circunferência, né, o diâmetro passa aqui pelo meio, né, que linda circunferência, de um lado ao outro passando pelo meio. Quantos diâmetros é possível fazer numa circunferência? Já fiz 2. Já fiz 3. Pode fazer várias. Vários? Mas quanto que é vários? Não é a resposta vários que eu quero. Vários significa que número? Vários é mais de 2, mais de 3? São 4, são 5? Quantos são possíveis? Eu vou colocar aqui para ficar mais didático, hein? Eu fiz 1, 2, 3. Vou fazer mais um agora. 4. É possível fazer mais? Para mim dá para fazer mais 2. Mais 2. Então vamos lá. Vou fazer um aqui. E vou fazer um aqui. Dá para fazer mais? Fiz um aqui. E fiz um aqui. Dá para fazer mais? Dá, né? Nossa, fiz um aqui, eu estou olhando pelo celular. Fiz um aqui e fiz um outro aqui. Dá para fazer mais? Dá. Tô nem contando, Já foram 10. Tô nem contando, ó. Não dá nem para contar, hein? Por que não dá para contar? É muita linha. Não, eu vou fazer até chegar a resposta, hein? Por que não dá para contar? Porque é o quê? Infinito? Isso, Guilherme. O número de possibilidades é infinito. Eu posso ter eu estou fazendo com a caneta aqui, né? Imagina se fosse um programa. O número de possibilidades aqui, o número de diâmetros possíveis numa circunferência é infinito. Eu posso fazer infinitos, né? Claro que a partir da minha régua, né? Na mão aqui, igual eu estou fazendo, vai chegar uma hora que um vai embolar com o outro, né? Mas, por exemplo, ó, daria para começar um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, 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 aqui. Eles não estão se encontrando, né? Ó, daria para começar de infinitas formas, infinitos lugares. Se eu tenho infinitos diâmetros, possivelmente, eu também posso ter, contando com a metade, o que é a metade de um diâmetro? Qual o nome da metade de um diâmetro? Qual o nome da metade de um diâmetro? Se o diâmetro é de um lado ou outro,
A metade é do centro até a extremidade. Qual o nome desse lado aqui, dessa linha semi-reta? Vou dar uma dica, hein? O Flash tem, o Super Choque tem, as bandas de rock gostam. Raio? Raio, opa, parabéns. Eu falei, só que tava travado. Ah, tá, não estava ligado não. Ó, diâmetro é de um lado a outro. O raio é do centro até a extremidade, ou seja, a metade de um diâmetro. O raio é igual a metade de um diâmetro. Ou o diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Essa é uma formulazinha muito simples e muito comum de se aparecer, tá? A gente poderia usar até naquele exercício lá, que, o número 2, que a gente poderia usar ela também, se você quisesse calcular, tá? Então, se eu tenho infinitos diâmetros, eu posso ter infinitos raios? É correto eu falar isso? Sim ou não? Sim. Sim, né? Se o raio ele saiu do diâmetro, É óbvio. é infinito, tranquilo, né? Beleza. Então tá, a gente já viu isso, né? O que eu estou falando aqui, pessoal? São curiosidades que caem em um tipo de pegadinha, né? Para vocês, em prova, em concurso, é muito comum. Então tá, eu vou desenhar outra circunferência aqui agora, tá? A gente falou já de diâmetro e de raio, e agora eu vou desenhar uma tangente, beleza? Uma tangente é que encosta uma vez só na minha circunferência. Passa em um lugar só. Essa é uma tangente. Eu vou desenhar outra tangente aqui, ó. Beleza? Vou desenhar mais uma tangente aqui. Vou desenhar outra tangente aqui. Tipo um catavento, né? Show. Quantas tangentes é possível ter numa circunferência? O que vocês acham? Quantas tangentes é possível se ter numa circunferência? Tangente é uma semirreta que passa por um ponto somente na extremidade da circunferência. Eu sei que é mais do que 4. Eu vou desenhar mais uma aqui, um pontinho no lugar aqui qualquer, e aqui eu tenho a minha tangente. Eu sei que é mais do que 5. Vou desenhar outro aqui qualquer, e a minha... Infinito também. Isso, Guilherme, infinito. Por quê? Se eu tenho infinitos pontos aqui, eu vou ter infinitas possibilidades de se colocar tangentes. Léo, a secante depende. Na verdade, também é infinita, né? Porque a secante é o quê? É uma linha, ela é uma corda que sai da circunferência, não é verdade? Ó, o meu centro está aqui, ó. A secante não é uma corda que passa em 2 pontos, por isso que é uma corda, e ela sai da circunferência. Vou fazer outra secante aqui. Vou fazer outra aqui, ó. Tá tudo saindo, ó. Ficou tipo as Avengers aqui. Ó, tá saindo. Isso aqui tudo é secante. Passou em 2 pontos e saiu. Quantas secantes é possível eu ter também dentro de uma circunferência? Infinito. Vou falar igual o tio André. Infinito. Infinito. Infinito ou infinitas. Infinitas possibilidades, tá bom? Então, trazendo para vocês, só essa curiosidade, posso ter infinitos diâmetros, logo eu vou ter infinitos raios, posso ter infinitas tangentes, infinitas cordas, e aí para vocês, só trazendo essa informação, tá? Meto chegou por aí, tudo bem, Meto? Depois você pega o início da aula lá, que eu expliquei o que a gente vai precisar fazer para avaliar, tá? Para ser um exercício avaliativo aqui para vocês. Beleza? Depois você acompanha no YouTube. Pessoal, vocês têm mais alguma dúvida sobre essa matéria aqui? Porque o que eu tinha para falar sobre aqui
Já falei, eu corrigi, tá, Método? Essa parte aqui, você fez esses exercícios, número 1 e 2, que eu passei quarta-feira? 1 e 2 da página 56. Método. Deve estar pegando o livro. Olha, voltei. Você fez os exercícios número 1 e 2 que eu passei na quarta-feira? Deixa eu ver aqui rapidinho. Fez ou não fez? É que página mesmo? Não, eu tô abrindo o livro aqui. Página É a 56. 56. 56. A 1 e a 2. Eu não fiz não. Então, Método, vou passar para você então rapidinho, tá? Pessoal, o que a gente estava falando, a gente já falou, tá? E a Isabela já fizeram, a gente já corrigiu, tá correto. Olha só, ele pediu para determinar x, y e z nas figuras. Aqui, Método, eu falei na aula passada, eu tenho uma relação entre cordas, ó. Duas cordas, beleza? Na letra A. Na letra B, eu tenho uma relação entre duas secantes. Duas secantes. A secante é uma corda que sai da circunferência. É relacionado porque tem um ponto em comum. Na letra C, eu tenho uma relação entre a secante e a tangente. Qual a diferença da tangente? A secante é uma corda que sai, passa por dois pontos e sai da circunferência, e a tangente só encosta em um lugar da circunferência. Ela não passa por dois. Beleza? Então, aqui nas páginas anteriores, Método, vai ter aqui, ó, as fórmulas para achar a relação entre cordas, a fórmula para achar a relação entre as secantes e a fórmula para achar a relação entre secante e tangente, tá? Vou só resolver para você o primeiro, porque se eu resolver tudo não é correção, porque você não fez ainda, tá? Então, eu vou só fazer a primeira aqui para ajudar você, só para te dar uma força. Ele fala aqui que a gente tem que relacionar a mesma corda. Então, eu vou multiplicar, ó, y vezes 8 é igual a 9 vezes 7. Então, y vezes 8 é igual a 9 vezes 7. Aqui vai dar 8y, você repete. 8y é igual a 9 vezes 7. 9 vezes 7, 63. Se eu quero saber o valor do y, eu passo esse 8 dividindo. Y é igual a 63 sobre 8. Logo, y é igual a aproximadamente, né? É 7,87. Rapidinho, Léo. Como é que vai ficar essa C que só tem 3? Só tem 2 números e uma incógnita. A letra? C. Qual A letra? letra C. A letra C é a relação entre secante e tangente. Como que ele fala aqui? Qual é a forma da relação entre secante e tangente? Essa aqui, ó. PA ao quadrado é igual a PB vezes PC. Quem é PA? PA é a minha tangente. Então, é esse valor aqui ao quadrado igual a esse todo vezes esse. Olha como é que vai ficar, ó. Esse valor aqui inteiro ao quadrado, ou seja, x ao quadrado, beleza? É igual a tudo aqui vezes o pedaço. Tudo isso aqui é quanto? 9. Vezes o pedaço, 6. Então, 9 vezes 6 é quanto? 54. Isso aí. Então, x ao quadrado é igual a 54. Para tirar o quadrado daqui, o que a gente faz? Aplica a raiz quadrada dos dois lados. Aqui eu corto e corto, vai dar x. A raiz de 54 é quanto? Você pode ou fazer na calculadora, ou você pode... Ele fez direto na calculadora e deu o valor, né, que é uma medida de 7,35. Pronto, fechou. Muito simples. Tranquilo, você entendeu? Entendi. Aqui na letra D é um pouquinho mais complicado, porque vai aparecer y vezes 9 e y mais 1 vezes 6. Vai dar um chuveirinho aqui, só essa a diferença. E aqui a relação entre secante. Você vê lá certinho, vezes o pedaço igual a tudo vezes o outro pedaço. Muito simples, tá bom? E a número 2 é um pouquinho mais complicada, né? Que você vai ter que pensar um pouquinho mais. Eu tenho também aqui uma relação entre
tangente e secante é igual à letra C, tá? Vai dar um quadrado aqui. E aí ele quer, na realidade, esse pedaço aqui, OC, CO. Se você achar, aí você vai achando. Se tiver alguma dúvida, você me manda uma mensagem, tá bom? Que eu vou te ajudar. Beleza. Valeu. Galera, deu o nosso horário. A gente vai continuando daquela forma. Daqui a pouco eu vou no grupo para falar sobre o exercício avaliativo, tá bom? Para a gente fechar o capítulo 5. E na segunda-feira eu já mandei, a gente começa o livro 3. O capítulo 6 do livro 2 a gente deixa em stand-by para fazer depois se aprofundar. Beleza? Eu só aparecer aqui para dar um tchau. Tchau. Paz e amor. Falou. Falou, velho.